E agora? Dando continuidade, vem verificando os exercícios, tá certo? Com essa parte de conjunto, merece muito atenção. Veja a questão de número 17. Vamos ler comigo. Diz assim: feito o exame de sangue em um grupo de 200 pessoas, constatou-se o seguinte: 80 delas têm sangue com fator RH negativo. Olhe bem, tá certo? RH negativo. 65 tem sangue tipo O, tá certo? Fator RH tipo O, e 25 tem sangue tipo O com fator RH negativo, certo? O número de pessoas com sangue do tipo diferente de O e com fator RH positivo é, veja com muita atenção. Ele diz, sangue do tipo 200, total 200 pessoas. Então, eu tenho aqui 200 pessoas. Constatou o seguinte, 80 delas têm fator RH negativo, 65 tipo O, tá certo? 25 tipo O, com fator RH negativo. O número de pessoas com sangue do tipo, tá certo? Do tipo diferente de O e com fator RH positivo. Então, pegue a questão, vamos verificar os dados. Pegue seu materialzinho que eu vou aqui acompanhar o meu. Olha aqui o que eu tenho. Então, eu imagino aqui, então eu vou dividir em duas partes. Como assim duas partes? Eu vou dizer, esse aqui, quem fica aqui, RH positivo, certo? E aqui eu coloco quem for RH negativo. Ou nós temos o tipo de sangue, ou nós temos RH positivo ou negativo. Tipo O, lembre, tipo O pode ser O positivo e pode ser O o quê? Negativo. Então, esse aqui é o tipo O. Então vamos às informações, acompanhe, tá certo? Pelo material. Ele diz, feito o exame de sangue no grupo de 200 pessoas. Então eu tenho 200 pessoas. Então isso aqui representa para mim quem? O total. Então eu tenho 200 pessoas. Grupo de 200 pessoas. Constatou o seguinte, 80 delas tem sangue com fator RH negativo. Então, fator RH negativo aqui, você tem 80 pessoas aqui. Ora, se são 200, então aqui fica quanto? 120. Então, 120 tem RH positivo e 80 tem RH negativo. Ok? Fechamos até aí. 65 tem tipo O. Então, tipo O, lembre, o tipo O é 65. Vamos ver aqui o que tem mais. Tipo O. E 25, tá certo? Tem tipo O com fator RH, tá certo? RH negativo. Então, 25 está aqui. Lembre, dos 65, 25 tem RH negativo. Dos 65, se aqui tem 25, aqui tem 40. Porque 40 mais 25 dá quanto? 65. Agora vamos olhar para a questão. O que é que o nosso amigo está querendo saber na questão? Ele pergunta, o número de pessoas com sangue do tipo diferente de O, tá certo? Com fator RH positivo. Diferente de O é quem está aqui, com RH positivo. Lembre, diferente de O, com o fator RH positivo. Então, está aqui. Ora, nós sabemos que fator RH positivo são 120. Ele quer saber do 120, eu tenho que tirar quem? Tirar 40. Então, sobra quem? 80. Então, aqui nós temos exatamente 80 pessoas. Então, lembre, o que é que ele pergunta? Ele pergunta a seguinte coisa. O número de pessoas com sangue do tipo diferente de O, fora do O, que seja RH positivo. Então, resposta correta, tá certo? Veja aí o nosso gabarito. Resposta correta é a C de casa. Pronto, resposta correta, C de casa. Essa é a questão de número 17, ok? Então, veja agora a questão de número 18 da Fundação Getúlio Vargas. Ok? Então, vamos ler com muita atenção. Essa questão merece cuidado. Uma pessoa entrevistou, uma empresa entrevistou 300, tá certo? De seus funcionários, a respeito de 3 embalagens. Embalagem tipo A, tipo B e tipo C.
para o lançamento de um novo produto. O resultado foi o seguinte: 160 indicaram a embalagem A, 120 indicaram a embalagem B, 90 indicaram a embalagem C. 30 indicaram a embalagem A e B, lembre, isso aqui caracteriza interseção. 40 indicaram A e C, interseção. O I quer dizer interseção. A e C. 50 indicaram B e C. E 10 indicaram as 3 embalagens. 3 embalagens. Dos funcionários entrevistados, quantos não tinham preferência por nenhuma das 3 embalagens? Então vamos agora, certo? Então vamos fazer como de praxe. Então nós temos 3 conjuntos, ok? Então nós representa a embalagem a embalagem B e a embalagem C. Quais são os dados? Pega o material de vocês e vamos pegar os dados. Uma empresa, então total, lembre, total são 300. Pronto. Então total em 300. Aí ele diz, 3 embalagens. Aí ele diz, o resultado foi o seguinte: 160 indicaram A. Então aqui eu tenho 160. Indicaram A. 120 indicaram B. 120 indicaram B. E 90 indicaram C. Então aqui é 90. Então vamos lá. Indicaram a embalagem C. 30 indicaram a embalagem A e B. Então 30 A e B. Então aqui eu tenho que botar 30. A e B. 40 indicaram A e C. Então eu tenho A e C. Então aqui 40. Certo? Indicaram as embalagens A e C. 50 indicaram B e C. B e C. Então 50, tá certo? Indicaram a embalagem B e C. E 10 indicaram as 3 embalagens. Então começa, certo? 10, as 3 embalagens. Então aqui começa por 10. Então vamos lá, vamos completar agora. Começando. Se nesse conjunto, vou repetir, ó. Se nesse intervalo aqui, nesse conjunto, ele diz que eu tenho que botar 30, quanto é que eu já tenho? 10. Então aqui eu só boto 20. 20 mais 10, 30. Se nesse intervalo aqui, ó, eu tenho que botar 40, já tem 10, então aqui eu boto 30. Porque 30 mais 10, 40. Nesse intervalo aqui, eu tenho que botar 50, já tem 10, então fica 40. Então agora a gente começa a completar, tá certo? No conjunto A, eu tenho que botar 160. Eu já tenho quanto? 30, 40, 60. 30, 40, 60. Para 160, aqui fica 100. Ok? No conjunto B, são 120. Eu já tenho 20, 30, presta atenção. 20, 30, certo? 70. Então, aqui eu faço, tira 70. Lembre, no conjunto B, eu tenho que ter 120. Se eu tirar 70, fica 50. Então, essa parte aqui. Aí, checando se está correto. 50, 70, 80, 120. Confere. No conjunto C, eu tenho que ter 90. Então, vamos lá. Eu tenho 30, 40, com 40, 80. Então, no conjunto B, eu já tenho 80. Então, se de 90 eu tiro 80, certo? Eu fico com 10. Então, eu fico com 10. Pronto. Aqui eu tirei 60, eu fiquei com 100. Agora vem o que me interessa. Ora, se todo, ele diz que todo eu tenho, presta atenção, ele diz que todo eu tenho, tá certo? 300. Então, se eu somar todo mundo, tem que dar 300. Então, eu ganho tempo. Então, o que é que eu faço? Aqui, no A, é 160. Então, o A é 160. Aí, eu somo mais 50. Eu somo mais 40, que está fora do A. E somo mais 10, que está fora do A. Repetindo. Dentro do A já tem 160. 120, 130, 160. Aí, eu somo 160 e somo mais o que está fora, 50 do A, 50 mais 40 mais 10. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 6, 5, 11, 15, 16, tá certo? Então dá 2. Então, na realidade, nós temos 260. Ora, quanto é que é para ter dado?
O todo era para ter dado 300. Deu só 260. Então, quanto é que está faltando? Tira aqui 260. Então, está faltando quem? 40. Então, lembrem, de todos ele pergunta, olha bem a pergunta, dos funcionários entrevistados, foram 300. Quantos não tinham preferência por nenhuma das 3 embalagens? Então, quem não tem preferência nenhuma das 3 embalagens, representa quem? 40. Então, veja comigo agora o gabarito. O gabarito da questão, veja comigo. O gabarito da questão é o item D. D de delícia. Então, lembra, ó, quantos não preferem nenhuma das 3 embalagens? Então, a tua imaginação é isso aqui. Embalagem A, só para reforçar. Embalagem B, embalagem C. Então, lembre, aqui dentro desses 3, lembre, aqui dentro, reforçando, ó, aqui, na realidade, ficaram quanto? 200. É aqui fora, 260. E aqui fora, 40. Então, tá aí a resposta da nossa questão. Ok? Questão de número 18. Então, vamos ver agora a questão de número 19. Então, vamos ler com muita atenção para quem pega esses dados. Ele diz, numa pesquisa sobre o consumo dos produtos A, B e C, obteve-se o seguinte resultado. 68% dos entrevistados consomem A, 56% consomem B e 66% consomem C e 15% não consomem nenhum dos produtos. Qual a porcentagem mínima, preste bem atenção, qual a porcentagem mínima, certo? Tá certo? De entrevistados que consomem A, B e C. Então, me acompanhe aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho, vamos fazer a distribuição, certo? Então, nós temos aqui da distribuição. Então, vamos imaginar 3 conjuntos, tá certo? Esses conjuntos nós chamamos de A, nós chamamos de B, nós chamamos de C. Acompanhe o material para pegar os dados. Ele diz, numa pesquisa sobre o consumo de produto A, B e C, obteve o seguinte resultado. 68% entrevistando A, então vamos ver aqui A. 68%. Então, para facilitar, então nós temos 68 pessoas. B, 56. Tá certo? B, 56. E C, 56. E C, tá certo? 66. Pronto. Ora, observem, eu quero lhe chamar a atenção, observem, vou pegar mais aqui. Ele diz que 15 não consome nenhum dos produtos. Então, 15 está fora. Já pensou? Olhe para mim. Você está vendo na tela o que nós temos. Como é que eu vou preencher? Os dados que eu tenho é isso aí. Como é que eu vou preencher tudo isso aí? Já pensou? Eu começo a chamar de X, Y, Z. Olha os espaços que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho que jogar aí dentro 7 variáveis. Porque as informações que eu tenho são poucas. Aí eu vou começar a somar igualar a 68, somar 56, somar dá 66, somar todo mundo tem que dar 100. Veja aqui. Vou limpar isso aqui e vou lhe mostrar. Pronto. Vou limpar a questão. Fique na tela. Certo? Então, vou limpar. Pronto. Existe um teorema para facilitar a nossa vida. Tá certo? Teorema, tá certo? De certo? Bonferroni. Pronto. Teorema de Bonferroni. Pronto. Ele diz o seguinte, parece bem simplesinho. Eu chamo de teorema da desigualdade. Ele diz que, olha bem, anote, ele diz que o número de elementos de A, interseção B, interseção C, tem que ser maior ou igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, certo?
mais o número de elementos de C, certo? Menos 2 vezes o número de elementos da união. A, união B, união C. Pronto. Então, o número de elementos de A, união B, união C. Então, vamos começar a brincadeira. O que é que eu conheço? Então, vamos ver. O que é que eu conheço na questão? Ele quer saber... Então, pronto. O número de elementos de A, interseção B, interseção C. Vai ser maior ou igual. Olha nos dados. O que representa? Quantos elementos tem o conjunto A? Ele diz que o A tem 68%. Então, vamos facilitar a nossa vida, 68. Quantos elementos tem o conjunto B? Tá certo? O conjunto B tem 56. Certo? Quantos elementos tem o conjunto C? 66. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? 2 vezes. Certo? Quantos elementos tem A, união B, união C? Lembre que A, união B, união C é 100 menos quem? Menos 15, porque 15 não interessar, ele diz bem aqui, ó, 15% não consome nenhum dos produtos. Então, na realidade, o número de elementos da união é 85. 2 vezes 85. Então, o número de elementos de A, interseção B, interseção C, é maior ou igual. Então, somando 68, então vamos ver aqui, fazer as continhas. Certo? Vamos tirar isso aqui para a gente fazer mais continha. Então, então vamos ver aqui. Eu tenho 68, 56, 66. Vamos ter 8, 6, 14, 20. Vai 2. 8, 5, 3, 19. Então, nós temos 190. Então, nós temos, vamos lá, 68, 56, 66. 8, 6, 14, 20. Vão 2. 8, 5, 3, 19. Então, nós temos 190. Vamos tirar 2 vezes 85, dá 170. Ok? Então, o número de elementos de A, interseção B, interseção C, é maior ou igual a quem? A 20. Pronto. Então, vamos ver aqui, nessa condição, o que é que ele quer. Veja comigo. Esse teorema é assim, bem simples. É que o número de elementos da interseção, ele tem que ser maior ou igual a soma de todos os conjuntos, menos 2 vezes o produto, tá certo? A soma dos elementos de cada conjunto, número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos quem? 2 vezes o número de elementos da união. Ok? Lembre, eu tinha 100, que é a ideia de 100%. Eu tinha 100. Tirei 15 que estão fora, então ficaram o quê? 85. Ok? Ele pergunta, o número de elementos da interseção é maior ou igual a 20. Ele pergunta, qual é o valor mínimo? Resposta, o valor mínimo é de quanto? É de 20, no caso nós estamos trabalhando com quem? Por cento. Então o valor mínimo é de 20%. Então vamos atrás do gabarito. Então o gabarito dessa questão é o item E. Bem interessante a questão, hein? Tá certo? Isso é uma questão que merece você olhar novamente, ler com atenção, ok? Então vamos em frente, né? Então o que diz a questão de número 20? Ok? Então vamos agora, diz assim a questão de número 20. Um estudante, tá certo? Em férias durante dias, lembre, um estudante de férias durante dias, certo? Isso aqui é o dias, né, que ele ficou de férias. Choveu 9 vezes. Então, ó, 9 vezes de manhã ou à tarde. Isso aqui, ó, de manhã ou à tarde. Que sempre que chovia de manhã, não chovia à tarde. E que houve 10 tardes e 7 manhãs sem chover. Quantos dias durou as férias? Então, quem é D? Pronto. A minha questão é só isso aí. Então, vamos ver aqui como é que eu monto a questão. Então, ele diz, então vamos começar a brincadeira. Choveu. Resposta. Aqui, informação. 9 dias. Certo? Choveu 9 dias. Aí eu pergunto,
vamos ver aqui. Ele fala, certo? Choveu à tarde, tá certo? Então eu pergunto, choveu à tarde. Então, choveu à tarde foi o quê? D, tá certo? Menos 10. Porque ele diz que e houve 10 tardes, ó. Então, ele diz, chovia, não chovia à tarde. E que houve 10 tardes e 7 manhãs sem chover. Então, choveu quem? Choveu à tarde. D menos 7. Choveu pela manhã. Certo? Vai ser quem? D menos 7. D menos 10. Lembre, à tarde, D menos 10. Manhã, D menos tudo. Se eu somar D menos 10, somar com D menos 7, tem que dar o total de dias que choveu. Na realidade, não choveu 9 dias. Então, veja bem a questão, com muita atenção. Um pouquinho de lógica. Um estudante em férias durante 10 dias observou que choveu 9 vezes de manhã ou à tarde. Então, sempre que chovia de manhã, não chovia à tarde. Hoje choveu de manhã, então não chove à tarde. Tá certo? Se choveu à tarde é porque não choveu de manhã. Porque sempre que chovia de manhã, não chovia à tarde. E que houve 10 tardes e 7 manhãs sem chover. Ora, 10 tardes, então choveu quanto? 10 tardes sem chover, D menos 10. Choveu à tarde. Qual foi a de manhã choveu quem? D menos 7. Se eu somar o total, vai dar 9. Então, 2D menos 17 é igual a 9. Fazendo as continhas, tá certo? 2D vai ser igual a 9 mais 17. 2D é igual a 26. Então, resposta D igual a 13. Pronto. Então, resposta correta, C de casa. Olha comigo, preste bem atenção. Olha, atenção redobrada quando aparecem questões características, um pouquinho de lógica. É só entender. Se ele diz 10 tardes sem chover, é porque o restante choveu. Tá certo? 7 manhãs sem chover, é porque o restante choveu. Ok? Então vamos lá para a questão de número 21. Pronto. Aqui nós temos um pouquinho de lógica, um pouquinho de interpretação. Veja o que nós temos aí. 20 anos depois da formatura, 5 colegas de turma decidiram organizar uma confraternização para marcar o dia e o local da confraternização. Precisa comunicar-se por telefone, certo? Cada um conhece o telefone de alguns colegas e desconhece o de outros. No quadro abaixo, o número 1 indica que o colega da linha, preste atenção, o número 1 indica que o colega da linha correspondente, linha na horizontal, tá certo? Correspondente conhece o telefone do colega da coluna correspondente. Coluna é o que está na vertical. Linha na horizontal, isso aqui é a linha, certo? Isso aqui é a linha, isso aqui são as colunas. Isso aqui são as colunas, ok? Então vamos ver aqui o que ele diz. O número 0 indica que o colega da linha não conhece o telefone do colega da coluna. Exemplo, Beto, ele falando de Beto, sabe o telefone de Dino. Beto conhece o telefone dele, Beto conhece o telefone de Dino, certo? Porque tem um, telefone de Dino. Dino, que não conhece o telefone de áudio, então tá aqui Dino, o Dino também não conhece o telefone de áudio, o Dino não conhece o telefone de Beto, o Dino não conhece o telefone de Carlos, o Dino conhece o telefone de Dino e o Dino conhece o telefone de N. Pronto. Aí ele diz, tá certo? Bem, lembre, você fique de olho nessa tabela. O que é que nós temos aqui? O que é que ele diz o seguinte: eu quero o número mínimo de telefones que Aldo, lembre que Aldo deve fazer para se comunicar com Carlos. Pronto. Eu quero saber, certo? Aldo comunicar com Carlos. Então, lembre. Então, veja com muita atenção do seu material. O que é que nós temos? Eu vou imaginar
eu vou fazer essa questão de duas maneiras, para você ver o grau de dificuldade dela. Se eu pensar em Carlos, Carlos deve ligar para quem? Veja aqui, Carlos conhece o telefone de quem? Na tabela, na linha, Carlos conhece o telefone de Aldo. Lembre, ele quer Carlos, Aldo, não, atenção, ele quer que Aldo, a questão é essa, ele quer que Aldo fale com quem? Ele quer que Aldo fale com Carlos. Então vamos ver, Aldo, na linha, primeira linha, Aldo fala com Aldo, Aldo fala com Beto, e Aldo fala com quem? Fala com Dino. Pronto. Aldo fala com Beto, fala com Dino. Aí o que eu tenho? Vamos ver Beto agora, na linha. Na linha, Beto fala com Beto, que é um. Beto fala com Dino. Beto fala com Dino. Certo? Pronto. Lembre, Aldo, Beto, estou agora olhando Beto. Beto fala com Beto, Beto fala com Dino. Tá certo? Agora Dino. Na linha, Dino fala com quem? Com Dino e com Enio. E agora Enio. Como Enio fala para todo mundo, então Enio fala com Carlos. Olha aí. Nós temos uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Agora vamos lá. Aldo. Aldo fala com, lembre, Aldo fala com Dino. Dino na tabela. Veja, primeira na linha. Dino, linha Dino, fala com Enio. Dino fala com Enio. Enio fala com todo mundo. Então, Enio liga para quem? Para Carlos. Aqui foram 4 ligações e aqui foram 3 ligações. Ok? Então, a resposta correta é C de casa. Mas eu quero te mostrar uma maneira de fazer bem interessante, bem rápida. Tá certo? Fazer o contrário. Vamos voltar na questão. Então, vamos ver na tabela. Olha com a tabela. Vamos começar por Carlos. Certo? Carlos só pode receber ligação de quem? Carlos só pode receber ligação, tá certo? De Enio. Observe, Carlos, olha agora na coluna. Carlos, na coluna, Carlos só pode receber ligação de Enio. Então, Carlos só pode receber ligação, recebimento de ligação. Então, Carlos só pode receber ligação do Enio. Tá certo? Agora, na coluna, Enio pode só receber ligação de quem? De Dino. Enio só pode receber ligação de quem? De Dino. Ok? Então, ó, Carlos só pode receber ligação do Enio, o Enio só pode receber ligação do Dino. O Dino, na coluna agora, o Dino, certo? Lembre, o Dino pode receber ligação de todo mundo. Então, ele quer receber a ligação de quem? De quem está interessado. Quem está interessado? Aldo. Então, recebe ligação de Aldo. Então, Aldo liga para o Dino liga para o Enio liga para o Carlos. Então, 3 ligações. Viu como é interessante? Esse tipo de questão, veja comigo, ó. Esse tipo de questão é mais na volta. É o tipo de questão mais rápido. Porque se você observar o que eu fiz aqui, olha, eu poderia ter, na primeira resolução, eu poderia ter feito vários caminhos, várias possibilidades. Entendeu? Várias possibilidades. O melhor caminho, a melhor maneira de resolver isso aqui é essa daqui. Qual é? Fazer o contrário. Carlos recebe ligação do Enio, que você olha as colunas. O Enio recebe ligação do Dino, o Enio só pode receber ligação do Dino, o Dino só pode receber ligação do nosso amigo Aldo. Ok? Então, veja com atenção, exercite. Nós precisamos exercitar, nós precisamos construir o conhecimento. Ok? Então, vamos em frente.